Olá, estamos chegando com mais uma edição do Business Cast aqui pelo canal do YouTube da Move TV, também pelo movepiauí.com.br. O meu convidado de hoje é Guilherme Fortes. Guilherme, seja bem-vindo, prazer em receber aqui. Obrigado. Resumindo aqui o currículo do Guilherme, ele tem 16 anos ligados à área da construção, atuou no sindicato na categoria como diretor, como vice-presidente, é formado em engenharia civil na Universidade Federal de Pernambuco. Também tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, Master in Business pela Universidade de Miami, é graduado em Finanças pela Newark University, sócio da Macedo Fortes Empreendimentos e também da Cerâmica Forte. Presidente do Sinduscom, o Sindicato Industrial da Construção Civil, e vice-presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Piauí. Bom, diante de toda essa experiência na área da construção civil, Guilherme, mais de 15 anos trabalhando diretamente no setor, quais são as percepções em relação ao Piauí? Essa questão do desenvolvimento do Piauí passa diretamente pela construção civil. Em que passos estamos? Qual é o estágio que o Piauí vive no momento em relação ao desenvolvimento e, consequentemente, ao tema que você domina, que é a construção civil? Francisco, obrigado pela oportunidade. Agradeço a toda a equipe do MOVE que criou esse ambiente favorável para a gente discutir empreendedorismo e desenvolvimento do Estado. E aqui um palco onde a gente pode falar com naturalidade, porque quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, certamente tende a ser da área de negócios. Então, sem romantismo, vamos ser práticos, né? Nós temos um Estado que ele tem o menor PIB, 0,7% do PIB do Brasil. Ele é um Estado onde tem pouquíssima industrialização. De uns tempos para cá tem entrado as energias renováveis, estão sendo significativas nesse número, mas precisando de mais indústria. O Brasil como um todo, desde a década de 80 para cá, ele vem num processo de desindustrialização muito forte. Aí teve as aberturas, aquele momento de atração pelo que é de fora, que é mais barato, mais prático, mas isso fez uma desindustrialização. A gente perdeu capacidade produtiva por esse motivo. Consequentemente, nós não tivemos desenvolvimento em infraestrutura, que é onde leva os produtos acabados para algum lugar. E nós temos, do outro lado, uma carga tributária muito severa e complicada e anacrônica para o empreendedor. Então, assim, quando a gente olha para o Piauí, e dentro do cenário nacional, a gente tem que entender como é que uma indústria se instala aqui. E por que ela se instala aqui? Por que ela não vai para outro lugar? Por que ela não vai para Pernambuco? Por que ela não vai para Paraíba? Por que uma pessoa tem interesse de estar aqui? Nós temos uma economia que, por sorte, estamos num eixo de meio norte, né? Um entreposto, no momento ainda temos esse modelo de entreposto aqui, e uma ligação muito grande entre norte e nordeste. Então tem um olhar para o Piauí sobre isso, mas é necessário um modelo de incentivo para a indústria, fortalecer a indústria do estado do Piauí. Só com a indústria temos cargos, salários altos, tecnologia, desenvolvimento, importação de tecnologia, treinamento, ou seja, você muda o status quo. Somente com a indústria se tem isso. Então, nós estamos num momento de uma virada de governo, tanto federal como estadual. Nesse momento que nós estamos antes da gestão do novo governador, existe na cidade, eu percebo, uma movimentação muito positiva da chegada da linha de raciocínio do novo governador, que tem um viés empreendedor pela sua história. E isso, de certa forma, para os empreendedores gerais, isso dá uma certa tranquilidade, porque imagina-se que vai ter uma agenda positiva para negócios. E onde entra a construção civil? A construção civil entra em tudo. É na energia solar, é na indústria, é na habitação. Mas, como ela entra em tudo, ela também sofre por tudo. Então, essa cadeia, se ela não estiver forte e superavitária, ela não funciona. Então, não adianta pensar só em construção civil, só em habitação, porque quem paga a habitação é a pessoa que está trabalhando. Se ele está trabalhando, ele precisa estar ou no comércio, ou no serviço, ou na indústria. Então, essa cadeia ela precisa funcionar. Em termos de estrutura real, a gente tem conversado, a federação tem se movimentado
em fazer identificação das vocações que temos aqui, né? Quais são as vocações que tem no Estado de desenvolvimento. E tem muito claro, nós temos a vocação da mineralogia, né, que isso é fato, nós temos minério no Estado que precisa ser desenvolvido, e aí entra a questão da logística. O agronegócio, toda essa Matopiba também é outra realidade. Energias renováveis estão aí em franca expansão. A prestação de serviço em si, um polo hospitalar bom, polo de conhecimento, e precisamos abrir mais indústrias, todo segmento, aqui voltar a ser um polo industrial. Então, com isso, eu acredito que a gente consiga dar uma nova cara para esse Piauí. Você citou mais de uma vez essa questão de um modelo de incentivo industrial. Qual é esse modelo, Guilherme? Qual é a metodologia, enfim, o modelo de fato que pode ser aplicado aqui? E aí citamos outros exemplos. A gente sempre olha para o Ceará e olha quando a gente olha para o Ceará, olha no sentido de acompanhar essa evolução que o Estado teve e se perguntar por que o Piauí também não consegue. Por que a gente não tem essa capilaridade de atração de indústrias para o Estado e, consequentemente, para a geração de emprego e para todos os outros benefícios que uma geração que um incentivo à indústria pode trazer para o Estado. Mas qual é o modelo? Qual é a fórmula para isso? A gente, às vezes, para poder pensar no futuro, tem que olhar um pouquinho para trás e ver o que aconteceu. Nós tivemos, ao longo dos anos, alguns grandes expoentes políticos em estados vizinhos que ajudaram no desenvolvimento. Nós tivemos na Bahia Antônio Carlos Magalhães, que conseguiu levar para lá muitas indústrias. Nós tivemos Eduardo Campos, no Pernambuco, que foi também um grande governador e conseguiu fazer grandes obras e capitanear muitas empresas. No Ceará, nós tivemos uma rodada de 3, 4 governadores com pensamento na cidade. Claro que não é só política, mas também entra o desejo de inovação, o desejo de fazer o Estado crescer. Então, além a primeira pergunta, que é por que os outros fazem aqui não fez, porque realmente tiveram, em anos atrás, pessoas que lutaram mais do que os nossos. Bom, é isso, não tem outro olhar. Se lá deu certo e aqui não deu, e se a gente pega quem deu e com em que momento, é porque lá teve esse olhar. Porque nós temos grandes empresários, nós temos uma capacidade técnica muito grande. E qual modelo usar? O modelo é pegar as experiências que estão dando certo. Pegar o que é que deu certo em algum lugar. Por exemplo de Pernambuco. Pernambuco mapeou muito bem o estado e determinou, aqui é um polo sul-propoleiro, aqui é um polo clínico, médico, farmacêutico, aqui é automobilístico. E aí você gera os clusters, né? Que são essa palavra que quer dizer a vizinhança produtiva. Então, às vezes é capitanear a indústria, e não só ela, mas a vizinhança produtiva. Será se a empresa que nós temos da Kroll aqui de Latas, ela não precisa de um incentivo de uma vizinhança produtiva? Não é só a indústria. Nós temos aqui um polo cerâmico muito forte, que seria a cerâmica forte da sociedade. Será se não está faltando um desenvolvimento, um olhar para esse cluster da cerâmica, um desenvolvimento de algo que já existe? Então, é pegar esses modelos foram captar empresas e toda essa gama de serviços que rodam em torno dessa atmosfera que existe ao redor delas. Então, eu de fato acredito que no momento que o Piauí vai entrar, eu sou uma pessoa muito esperançosa, muito otimista, mas eu acredito que este novo momento, esse alinhamento que nós temos hoje, que o Piauí tem, ele vai fazer acontecer. Existe toda uma linha de raciocínio buscando captar novas empresas. Você imagina veja como tem umas dificuldades de compreender. Você pega as peças, por exemplo, vou dar um exemplo de moto. Você pega as peças de moto, bota no caminhão, leva para o porto. Esse porto sobe lá de Santos até aqui. Depois vai para um barco, porque tem que ser fluvial. Vai até a Zona Franca de Manaus, monta uma moto. Essa moto pega um barco, volta do rio, desce para Santos, vai para uma loja. Meu amigo, veja que loucura para se montar uma moto. É uma logística. Uma logística maluca. Por quê? Por briga de incentivos. Então, passa pela discussão do incentivo, passa pelo olhar do Estado para capitanear essas indústrias. Então,
todo esse cenário é isso, é expor o Piauí para captar, né? Captar interesse dos investidores. A classe empresarial, pelo menos a maioria, tem um olhar muito positivo para o governo que está agora se findando, o governo Jair Bolsonaro. Quais são as suas perspectivas, os pontos fortes e em que aspectos o governo Bolsonaro deixou de avançar? Em que aspectos ele poderia ter ido além e não conseguiu? Olha, que bom que a gente está numa sala fechada, porque essa resposta aqui podiam jogar uma pedra em mim e você aqui na resposta, viu? Porque essa pergunta, as pessoas se esquivam muito de responder, sim. Porque entrou tanta paixão, entrou tanto amor que perdeu-se a razoabilidade. De fato, é uma coisa que a gente não pode perder. De fato, o governo Bolsonaro ele teve uma agenda de liberdade econômica. Sim. Isso é óbvio. Tivemos várias reformas, tivemos reforma de previdência, reforma trabalhista, a trabalhista foi já até, né? Mas caminhou com a linha de raciocínio do Rogério Marinho. Rogério Marinho foi um ministro do Bolsonaro que lá atrás conduziu várias reformas, foi um grande político de referência nacional. Ele acho que é do Rio Grande do Norte, mas fez um trabalho para o Brasil. Então nós tivemos uma agenda de liberdade econômica. As obras de infraestrutura foram concluídas, ou seja, as coisas começaram e tiveram fim. A questão da corrupção que ficou realmente ou banida ou minimizada, né? Então essa agenda ela foi muito positiva. A atuação do presidente Bolsonaro durante a pandemia ela foi de uma grandeza fora do normal, no olhar financeiro. Certo? O que foi feito foi inimaginável. Como é que pode você mandar as pessoas para casa e pagar para ela estar lá parada? Então, na velocidade que foi, você imagina que todo dia saía notícia da Caixa Econômica Federal reclamando das filas, mas eram os servidores da Caixa Federal, os funcionários da Caixa que ali estavam ajudando a população mais carente, o pobre, o miserável, fazendo um trabalho social formidável que foi feito. Então, quando a gente olha por esse olhar, realmente muitas conquistas tiveram. Mas quando se tem um olhar sobre alguns outros aspectos, se perdeu muito nessa dualidade, ou é direito ou é esquerda, ou é verdade ou é mentira, assim, um conflito muito forte, entendeu? E no meu setor da habitação de interesse social foi muito ruim. Nós perdemos muito. A habitação de interesse social, ela caiu, ela morreu. Exemplo, nós tínhamos aqui no Piauí 11 mil funcionários trabalhando, temos 4. Então, na sua empresa? Não na minha empresa, neste setor. No setor geral? No setor da habitação de interesse social. Interesse social. Em outras palavras, são as casas Casa Verde Amarela, Minha Casa Minha Vida. Casa Minha Vida. Basicamente, a habitação, as pessoas não conseguem às vezes compreender, porque não são da área também, não é obrigado. Sim. Mas basicamente os programas habitacionais, eles têm uma política habitacional. Então nós temos as casas muito subsidiadas, que são quase de graças, que agora é conhecido no Minha Casa Minha Vida como faixa 1. E fora isso, todas são vendidas. Então o que acabou foi essas casas praticamente subsidiadas para a população mais carente. Então só em Teresina, nessa macro região, tínhamos em média 11 mil pessoas trabalhando nesse setor. Hoje temos 4. Já migrando de outros lugares. Então, e nós, assim, temos uma realidade, como falei no início, nós temos o menor PIB do país. Então, nós vivemos um estado pobre. As pessoas aqui não têm tanta condição de fazer grandes investimentos. Então, nós temos a primeira moradia, é a pessoa que está saindo da casa dos pais, ou que quer melhorar um pouco a casa. Os grandes projetos, eles não acontecem numa grande velocidade. Então, no olhar para a habitação de interesse social realmente, que é o meu setor, que é o setor que eu defendo, que as empresas que sempre eu busco saber como estão, foram muito penalizadas. Houve, inclusive, durante o governo Bolsonaro, o lançamento de um programa voltado para beneficiar pessoas da área de segurança. Sim. Segurança policiais. Não, tem, e foi muito olhado. Mas ele ainda não deu o impacto que o setor precisava. Existe um fundo do Ministério da Justiça de aproximadamente 100 milhões anual. Então, todo militar ele tem essa cota de ter acesso a esse fundo.
é um subsídio em cascata. Além do que ele conseguir em algum lugar, ele pode adicionar esse. Então, teve isso. Nós tivemos um primeiro semestre muito ruim de negócios para habitação de interesse social. E essa movimentação parlamentar, nós fizemos uma movimentação parlamentar muito grande para que esse bolo de recursos do primeiro semestre ia ser transferido para outros estados, continuassem do Piauí, mas que melhorasse a condição de subsídio, e assim aconteceu. Então, dentro da construção civil, nós tivemos o seguinte nos últimos 2 anos, um afunilamento. Nós tivemos uma redução do alto e a redução do baixo, ou seja, ficou muito no canal de médio. Então, hoje, se você quiser comprar uma casa, quando eu falo pobre, não é um miserável, uma pessoa que tem toda a dificuldade, uma pessoa que ganha um salário, que vai manter uma casa, que tem conta de água, de energia, gás, ele tem muita dificuldade de fazer sobra de recursos no final do mês para dizer assim, olha, eu estou fazendo poupança. Não dá, a gente sabe das dificuldades com a inflação. Então, mas assim, sempre com um olhar muito positivo, nós tivemos esse acréscimo para o segundo semestre, que termina agora dia 31 desse mês, e estamos já trabalhando com o segundo semestre, com o primeiro semestre do próximo ano, para manter a mesma linha de raciocínio. Então, e vai dar uma mudança completa. Acredita-se que o novo presidente tem esse olhar, porque foi o que criou Minha Casa Minha Vida, e vai ter um incentivo maior nessa área. Guilherme, agora o estado do Piauí, ele tem capacidade de criação de programas que possam incentivar, que possam ampliar essa questão da habitação para interesse social, ou é algo que está mais diretamente vinculado ao governo federal? Não, pelo contrário, isso é uma preocupação e uma proposta que está sendo colocada pelo Sinduscom para o novo governador. Para o Piauí, Rafael Fontes. Exatamente, para a Assembleia, como foi colocado até ontem, inclusive para o prefeito. Vários estados e municípios entraram no programa chamado Programa Parceiro. Como é isso? Tanto tem um subsídio federal e eles criaram subsídios estaduais e municipais de uma forma muito simples. Eles elegeram um valor, um percentual que vai para um fundo específico e aquele cliente, aquela pessoa tem tipo um cheque cidadão. Ele tem um valor que ele pode abater na entrada, na parcela. Então, mas assim, não é uma receita nova. São Paulo tem, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Ceará, Paraíba. Tem 2 estados do norte que já estão desenhando. Então é algo real. E por que nós temos que aplicar isso aqui para o nosso estado? Porque é o seguinte, a fonte é uma. Se esses estados derem mais subsídios para os seus clientes, naturalmente vão gerar mais negócios. Gerando mais negócios, a fonte principal, que é o governo federal, vai ser drenada para lá e nós vamos perder recursos. Então sim, tem como ter a ajuda do governo estadual, municipal, para essas pessoas mais necessitadas, que não conseguem adquirir a casa. E esse desenho já está sendo levantado tanto para a prefeitura, bem como para o governo do estado. E eu tenho certeza que eles dois vão ter sensibilidade, entendendo que isso aí é necessário. Era isso que eu ia lhe perguntar na sequência, exatamente sobre esse diálogo, se o setor, né, o setor privado, enfim, e as representações, a FIEP e as outras instituições estão dialogando com esses futuros governos, porque nós estamos, de fato, tendo a oportunidade de recomeçar. Né? Então, embora já exista um modelo de gestão, um alinhamento com o modelo de gestão que vem da própria ideologia de partido, de outras questões, é um momento de discutir coisas novas, de falar sobre modelos viáveis, de falar sobre outras possibilidades que não foram aplicadas até agora. Eu acredito que o mundo corporativo, o mundo empresarial do Piauí tem muito a contribuir com esses modelos, com essas apresentações de sugestões. Olha, e o Sinduscom, como a FIEP, ela se sente muito livre para fazer qualquer tipo de sugestão, porque a bandeira que elas levam é a da indústria, não é de partido. Então nos credencia a criticar, participar e dar opinião. Então toda essa crítica que existe, ela é livre e pode ser feita em qualquer lugar com a opinião. Então nos credencia a estar com as pessoas como indústria. Defendemos a indústria, defendemos o emprego, defendemos a renda, defendemos negócios. Então isso é o que a gente defende, independente de quem esteja sentado nas cadeiras. Então sempre vamos ter essa condução. Então isso nos credencia para sentar com o novo governador,
conversar, explicar, dialogar sobre isso e trazer luz a esses problemas, porque eles são tão específicos, no meu caso a construção civil, que ninguém é obrigado a conhecer. Então assim, mas de prática, o que é que a gente está planejando para 23, digamos, para captar recursos, quais são as ideias que nós temos em mente? Primeiro, nesse ano que passou, nós conseguimos ter uma evolução muito grande com a alteração numa lei municipal do PEDOT. A cidade estava travada e não se conseguia nem se poderia construir. Estava completamente bloqueada. Né? Eu não estou falando da área longe não, estou falando de dentro de Teresina. Falando que atrás do Teresina Shopping você não podia mais verticalizar. Não tem sentido, você está do lado de duas pontes, uma pista expressa, por que ali não? Falando ali de Todos os Santos, depois do Liceu não podia mais construir. Então eram tão loucas. O menor lote que teríamos era de 600 metros quadrados. Como é que uma pessoa de baixa renda vai morar, meu Deus, comprar um terreno? Impossível. Então foi redesenhado isso, foi superada essa etapa. E a intenção do Sinduscom, com o apoio da FIEP, do SEBRAE, é entrar com duas pautas. A gente pediu apoio a essas instituições, porque demanda técnicos, demanda consultoria, alguns profissionais muito especializados. Entrar com duas propostas, o alvará rápido e a revitalização do centro. Essas duas coisas. O alvará rápido por quê? Porque todos estão perdendo o negócio. Hoje, se uma empresa chegar e dizer assim, Magazine Luiza, Amazon, quero construir um centro de distribuição aqui no Piauí, mas tenho duas opções na mesa, ou aqui, Teresina, ou Ceará, Timon, São Luís, mas se não me der em 8 meses, não quero. Teresina para, porque não consegue tirar um alvará. É culpa da prefeitura, é culpa da vida, da maneira que foi conduzida a vida toda. Não dá para eleger uma pessoa para ser culpado sobre isso, ser responsável sobre isso. Então a proposta que o Sinduscom está colocando é que o primeiro passo que for o PEDOT, mapear as zonas da cidade, as zonas como são chamadas, tal lugar nós chamamos uma zona, outra zona, ali ser identificado qual é o recuo necessário e o tipo de habitação. O empreendedor, o proponente vai protocolar o pedido de alvará de construção, vai passar pelo meio ambiente, porque nós não podemos errar em algo que não consegue voltar. Não adianta depois derrubar uma árvore e achar ruim. Eu tenho que fazer isso antes, eu tenho que fazer essa mitigação, né, com o meio ambiente. Conduzir, replantar, reflorestar, fazer esse trabalho ambiental antes, que é um dos itens do todo. E dali eu tenho uma alvará de construção e durante a jornada de obra até o ABITS, eu vou todos os estudos solicitados de impacto de vizinhança, de trânsito, de drenagem, de água e de esgoto, de tudo que for necessário. Por quê? Porque senão nós vamos perder negócio. Aliás, já estamos perdendo negócio. Já perdemos muitos. Já perdemos muito pela ineficiência, pela morosidade, pela demora. E o outro item também, sem romantismo nenhum, sem achar que vamos revitalizar com itens muito caros, não. É simples. Propor à prefeitura isenções de TBI, de IPTU e alguns estudos que são mais desnecessários. Na região do centro de Teresina, não precisa mais fazer estudo ambiental, está tudo lá devastado. Então, para que eu vou fazer estudo ambiental? Eu não preciso de ambiental, não preciso de drenagem, eu não preciso de impacto de trânsito, porque as pessoas estão saindo de lá, então eu quero que venham para lá. Então, é permitir a edificação sem garagem. Por quê? Imagine só, uma pessoa que vai ter seu primeiro imóvel. É mais fácil ele estar morando no centro, e quando eu falo centro, não é lá na Praça da Bandeira, não. É da Miguel Rosa para dentro, né? Você vai criando gatilhos de incentivo. Ou lá para Porto Alegre. Onde é que você acha que essa pessoa vai desejar morar? Tenho certeza que ele vai achar mais conveniente para início de vida estar nessa região, estar ali perto do shopping, perto de alguma praça. E aí devagarzinho você vai criando ilhas de desenvolvimento. Então temos aí nessa missão 2023, junto com o SEBRAE, com o SENAI, certamente eu tenho certeza que o MOVE vai também apoiar essa iniciativa e termos um alvará num tempo mais rápido nessa prerrogativa, porque a nossa atividade ela é uma atividade que demanda uma burocracia. Tem respeito à sociedade, respeito ao vizinho, respeito ao meio ambiente, né?
ela tem isso, mas você não é obrigado a cumprir naquela data, você tem que cumprir até o habite, que é quando o prédio vai estar habitado. Então eu posso ter um tempo para desenvolver isso tudo. Então, eu alvará rápido para atender as empresas, indústrias e um olhar de habitação para o centro de Teresina. Guilherme, agora falando mais num viés de um olhar mais de FIE, de Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Falando de pauta exportadora, né, uma questão que para a gente interessa bastante, porque o Piauí, como você destacou, tem alguns potenciais, alguns elementos que podem contribuir com o desenvolvimento ainda mais rápido, um desenvolvimento maior do Estado, desde que as forças sejam concentradas. Eu cito aqui Mel, por exemplo, é um grande exemplo, é uma referência do Piauí em relação à pauta exportadora, mas onde está, quais são as outras possibilidades que o Piauí pode explorar quando a gente fala de exportação dos nossos produtos para fora? Ó, vamos ser prático também, né? Sim. Hoje a empresa Invest Piauí está muito bem coordenada pelo Victor Hugo. Na verdade tem um presidente, acho que o Victor Hugo é executivo, mas ele está tomando a frente das ações. E iniciou-se a ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação. Pode, vai dar certo? Vai dar certo. Mas não é somente isso na minha visão, né? Porque assim, eu tenho que mandar, se eu vou exportar, eu tenho que mandar este item para algum lugar para fora. Se ele vai para fora, ele vai ou de avião ou de navio. Lá na Parnaíba, não, até o momento, não para navio e nem tem cabotagem. Então eu tenho que fazer um percurso rodoviário até o porto mais próximo. Mas também essa preocupação a ZPE tem, o Invest Piauí tem, com polos de desenvolvimento em Floriano, em Teresina, para captar as possibilidades de exportações. Para ter solução de curto prazo, que eu vejo, que eu acho que pode funcionar para o Estado, são os armazéns gerais. Armazéns gerais iniciou-se em São Paulo, também tem em outros estados, eram empresas públicas de administração mista, em que, por leilão, na época das privatizações, foram vendidas e alguém se interessou. O armazém geral é um grande armazém, com toda a parte aduaneira, que funciona como se fosse um porto, só que não tem um navio, como se fosse um porto seco, mas é um armazém geral, tem Receita Federal. Isso daí ajudaria muito se eu tivesse não só descentralizado em Parnaíba, mas descentralizado também em Teresina. E assim, não é aquela coisa que vem primeiro, e não é para brilhar uma estrela apagar outra. Os dois caminhos têm que andar, né? O caminho da ZPE em Parnaíba, com toda a parte de energia verde, hidrogênio verde, empresas que estão desejando se instalar lá, porque tem uma série de incentivos. E também para exportação, nós temos que pensar também nos armazéns gerais, que eu acho que é uma entidade privada e que teria uma velocidade de ação maior do que o público, porque as decisões são mais rápidas. Então, eu conheci o projeto da Invest Piauí, achei bastante interessante. Ele está dando passos sólidos. No caso do porto de Luiz Correia, ele deixa claro que não quer chamar de porto, ele quer chamar a doca de pesca, para poder incentivar a pesca, a empresa de pesca, pequenas embarcações, lazer, turismo. E aí ao pouco vai dando passo, para não pensar logo uma estrutura muito grande, dá um passo pequeno e vai indo de cada vez, né? As startups que vendem tecnologia, e eu acho que uma instalação de armazéns, desse modelo armazéns gerais aqui em Teresina, ia ser muito importante. E outra proposta que nós já levamos à prefeitura foi o seguinte: o nosso polo industrial ele está limitado por terrenos, já não tem mais tantos terrenos. E o tamanho dos terrenos, às vezes você tem uma indústria que demanda uma área maior e não cabe ali, né? E aí a prefeitura desejando fazer um novo loteamento. Eu acho que o empreendedor ele não está preocupado com o lote. O empreendedor ele não está preocupado com o lote. Ele Qual é a preocupação? Eu acho que o empreendedor está preocupado com a não burocracia, a velocidade de ação e os benefícios que a prefeitura pode dar. Um incentivo que está no Polo Industrial Sul, que ele percorra a BR, olha, até tal lugar vai ter o mesmo incentivo para a instalação de indústria. Então eu começo a ter um corredor sul de investimento, de polo de atração de investimento. O empreendedor não quer o terreno, não é esse a diferença, até porque ele não pode usar o terreno com garantia, porque
aquele terreno só serve para ser a instalação da indústria. Então, e numa empresa dessa que com milhões, não é o terreno que vai fazer a diferença, mas sim os incentivos. Então, explode esse incentivo para a Zona Sul, leva esse incentivo para a Zona Norte, leva para a Zona Leste de Teresina, nessa saída da BR, então para poder começar e ver a vocação. Não, vou trabalhar a vocação logística sul, vou focar a produção industrial logística norte, polo norte, e dar um incentivo. Busca um incentivo, busca a facilidade, liberdade econômica. As pessoas querem a segurança e a liberdade econômica. Guilherme, nós tivemos nas últimas semanas, no último mês para cá, uma série já de divulgações de nomes, de composição de governo. Qual é a leitura que você faz, que expectativas você cria nesse momento em relação a nomes, a composições? Elas são importantes, você falou, são importantes em diversos aspectos, né? O próprio governador, como você citou, ele vem de uma vida empresarial. Então, entende-se que, como empresário, ele sabe exatamente que a estrutura de governo é muito parecida. Você não pode gastar mais do que arrecada, né? Tem que controlar o recurso, tem que fazer investimentos, enfim. Então, essa visão é importante, mas não é só o governador Rafael Fonteles. Existem uma série de nomes que compõem um governo. Qual é a leitura que você faz em relação a nomes? Olha, dentro do que já foi anunciado. Dentro do que foi anunciado, isso não é uma opinião só minha, é uma percepção que eu estou tendo, estou passando aqui para quem está nos assistindo. E o que eu venho ouvindo ao longo dos tempos é que as indicações para este primeiro momento estão agradando as pessoas. Né? Então, tem indicações políticas, óbvio, porque tem todo a gestão de um governo, um alinhamento de ideias, e tem indicações técnicas. E as indicações técnicas têm sido muito bem recebidas. Basta ver as redes sociais, os elogios que estão sendo feitos, né? Existe uma convergência. Então, por este motivo, acredita-se que vai ser um governo que tente a ter um olhar para... Porque isso daí não é um olhar para o empresário. As pessoas, às vezes, pensam no empresário como uma pessoa muito distante. Não é. Mais de 70% dos empresários do Piauí é de baixa renda, são pequenos negócios. Então, quando a gente fala, porque o empresário, amigos que estão aí, entendam, é o seu vizinho da esquina, é aquela pessoa que abriu a loja, que é ele, é a filha, a mulher trabalhando. Este é a nossa realidade. São as empresas familiares, são as pessoas, micro e pequenas empresas. Então, essas geram um movimento gigantesco na cidade, porque elas são a maioria. Então, é uma massa muito grande que às vezes não se encontra, não se percebe. Mas quando a gente fala de empresário, acredite, é muito mais representativo o pequeno e o médio do que o grande. Então, tendo esse olhar do pequeno e do médio, é que eu acredito que essas pessoas, tendo um gestor que veio da iniciativa privada, vai ter um olhar para facilitar a vida, mas não é facilitar de dar, é de não atrapalhar. Só de não atrapalhar já ajuda muito e dá liberdade econômica. Então, e esses empresários, eu aproveito aqui e lembro a todos que utilizem o Sebrae. O Sebrae queria fazer esse parênteses, o Sebrae tem cursos e consultorias de graça para gestão, para controle de fluxo de caixa, para rede social. Então, se é um corretor de imóveis que tem sua empresa, não está bem nas redes sociais, busca essas entidades, aprender um fluxo de caixa, gestão de resultado. Então, esta é a nossa realidade. Essa é a realidade do nosso Piauí. Então, eu acredito sim, sou confiante, sou otimista, acredito que esses nomes estejam chegando com a vontade de prestar resultado e torcendo para que tudo dê certo. Guilherme, vamos falar também sobre negócios, como é que estão nascendo fortes, quais são as práticas que têm sido adotadas na empresa, que servem de referência, que estão dando certo, que podem servir de referências, inclusive para outros que pretendem explorar o mercado. Fala para a gente sobre esses avanços dos últimos anos. Olha, o nosso setor da construção civil, e olhando para dentro da empresa, para Macedo Fortes, nós tentamos entrar nesses canais de negócios, como eu falei anteriormente, essa questão do alto padrão, durante a pandemia, todo mundo desejou sair da sua casa e ir para um condomínio fechado, que tem a piscina,
E aí corrimos para poder desenvolver produtos dessa natureza. Agora já estamos percebendo a possibilidade da baixa renda voltar a ter uma presença mais forte. Então, é permeando neste meio. Mas estudando cenários e se adequando a cada momento. Mas quando a gente pensa numa empresa, nesse ecossistema, o cenário do mercado é uma bolinha aqui do lado. Aí você vem para pessoas, você vem para o meio ambiente, tecnologia, obras, materiais. Então, fazendo uma análise 360 graus, o comércio, né, o mercado, esse dinamismo, a gente tenta acompanhar fazendo uma pesquisa trimestral. Cada 3 meses a gente levanta os estoques da cidade, porque para direcionar o empreendimento certo para o lugar certo. Então, a gente faz essa análise trimestral, essa análise dá um norte do que deve ser lançado, perfil 2 quartos, 3 quartos com os banheiros, por quê? Se eu sei que aqui tem muito estoque de um produto num lugar, eu não vou fazer igual, né? Então, isso nos dá um norte. Tecnologia, né? Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que preocupa, porque em algum momento nós vamos ter uma virada de produtos de tecnologia de construção muito forte. Isso é preocupante, porque hoje, por exemplo, o pedreiro, ele não deseja que seu filho seja pedreiro. Não é um ofício que está passando de pai para filho. O carpinteiro até vai, o pintor sim. Então, talvez é um produto que seja escasso, essa mão de obra no futuro. Então, novos materiais vão estar entrando. Então, assim, tecnologia de construção, máquinas, equipamentos também faz parte da rotina da Macedo Fortes, esse olhar sobre esse novo metodologia construtiva. E tem todo um respeito aí com, hoje, tem um olhar não só da Macedo Fortes, eu tenho certeza que das outras empresas, com o entorno, né? O entorno onde você está. Vou citar aqui uma obra, nós temos uma obra ali perto da Vila do Ancião e tivemos na Vila do Ancião preocupar, saber como é que eles estão, como é que o relacionamento dele com a sociedade, e adotamos 3 projetos para lá, né, neste momento. O primeiro é identificar a Vila do Ancião porque ela está apagada frente às redes sociais. Se você entrar nas redes sociais de qualquer asilo, abrigo ou parecido, tem rede social com foto dizendo onde é, se quiser fazer doação Pix, ou seja, as pessoas acham, lá ninguém acha. Segundo, capacitação das pessoas que ali estão, não dos idosos, mas de alguns funcionários, com planificação e confeitaria, para que possa fazer bolo, pães e criando uma marca para que possa vender esses produtos no entorno da região, certo? Então, criar a marca da Vila do Ancião, essas pessoas vão vender seus bolos, seus pães nas lojas de conveniência de posto de gasolina, num raio até de 600, 700 metros, para gerar renda. Então, esse olhar de empresa hoje, ele está muito além só do lucro, muito além. Óbvio, o lucro é importante, todo empreendedor, todo mundo trabalha para ter lucro, para poder realizar seus desejos, pagar seus funcionários, mas o compromisso social ele é muito importante hoje. Então, tentei citar aqui um exemplo da Vila do Ancião, a preocupação com o meio ambiente, preocupação com o mercado, com os funcionários, com novas tecnologias, e é nesse cenário aí 360 que a gente vive para poder estar antenado com o que pode ser lançado. Eu comecei falando aqui sobre várias qualificações, desde a sua graduação na Universidade Federal do Pernambuco, passando por MBA na Fundação Getúlio Vargas, você também estudou nos Estados Unidos, enfim. Toda essa experiência em termos de conhecimento, o que é mais importante ou é um mix de tudo isso que faz o empreendedor Guilherme Fortes ser hoje um empreendedor bem-sucedido no mercado? O que é mais importante? Essa sua vivência do mundo empresarial no dia a dia, com as dores de cabeça, com as descobertas, com as, enfim, consultorias, ou é essa bagagem acadêmica? Ou são as duas coisas? Fala para a gente sobre esse seu olhar a respeito disso. É difícil essa resposta, porque não tem fórmula pronta, né? Sim. A gente tem grandes exemplos de empreendedores que se forjaram só, né? Foram forjados, não foram educados, não passaram por nenhuma escola. E temos exemplos aqui interessantes, pessoas admiráveis, que foram forjadas e criaram fortuna, sucesso, e tem empresas até hoje. O Claudinho, o seu João Claudinho, uma grande referência no empreendedorismo, talvez o maior do nosso estado, e fez tudo de forma com muito trabalho, né? Sem essa base científica. O que eu acho que é importante hoje na educação
todo esse curso, toda essa história, você aprender a fazer as perguntas, né? Ter sensibilidade para algumas coisas, discutir, estar antenado, estar aberto para coisas futuras, porque não existe a fórmula certa. Eu costumo dizer que Jorge Paulino, que é sócio da Ambev, da Antártica, da Burger King, ele fala que antes de um bom currículo ele quer pessoas que desejem trabalhar, né? Que estão ali preocupados, que não é ficando olhando para o relógio, que se comprometam, que se envolvam naquela corporação. Óbvio que essas pessoas que estão ali trabalhando com ele têm um currículo excelente e também se envolvem. Então eu acredito que a junção de educação com vontade de trabalhar ela é imbatível. Você citou o Jorge Paulo Lemann, e quais são suas outras referências? Olha, eu gosto muito da Luiza Helena, da Magazine Luiza, Trajano. Eu acho que ela tem um trabalho fantástico, principalmente no olhar social com as mulheres, acolhimento, integração. Tenho como referência também muito grande todos os imigrantes que vieram de uma Segunda Guerra Mundial, trabalharam feito louco e construíram a Casa Bahia, né? Fizeram todo aquele processo. Tem um empreendedor, Carlos Wizard, também, que tem uma visão de negócio muito ligada à fé, muito ligada à religião, com propósitos, princípios bem definidos. Tem o Abílio Diniz, é um homem que mudou com o tempo. Abílio Diniz, se você for começar a ler os livros dele, do primeiro ao último, é uma pessoa completamente diferente. E hoje está fazendo um programa de entrevista semelhante ao que você está propondo aqui, muito legal, né? Na CNN. Então essas referências são muito boas, principalmente olhar como eles interagem com o mundo. Então são as pessoas que eu tenho assim mais... Foram importantes essas referências, o estudo dessas pessoas, o acompanhamento para forjar o empresário que você se tornou hoje, o executivo, o homem de negócios que você se tornou? Sem dúvida, são maneiras de aprendizado, coisas que você lê nos livros, oportunidade de conhecer histórias, exemplos, erros e acertos. E principalmente como superou os erros, né? Não só os acertos todo mundo gosta, mas como superou os erros. Então essas histórias são muito bem-vindas e vamos trazer para as pessoas da região, né? Temos aqui histórias no Piauí, temos a família Damasio, que também construiu. Você imagina que é uma pessoa que não tenha currículo, formação formal, pegar um avião e ir para a China, enquanto as pessoas mal iam para os Estados Unidos, tratar de importação de peça. Uma visão muito à frente. Uma visão muito à frente. Então temos grandes empresários aqui. O Grupo Jorge Batista, quantos anos? Eu acho que são... O seu Jorge tem 70 e o grupo tem 50 anos ou mais. Ou seja, já está na terceira geração. Que exemplo de sucessão, que exemplo de compliance. Então às vezes a gente tem receitas dentro de casa, no nosso quintal, que a gente esquece. Mas nós temos aqui no Piauí um grupo de empresários, um empresariado muito bacana, muito comprometido, muito responsável e que aí inspira toda uma geração. Perfeito. Guilherme, muito boa a sua entrevista. Quero agradecer aqui a disponibilidade de conversar com a gente, Guilherme Fortes, hoje que é uma referência não só no mundo empresarial, mas também na própria representação do setor. Você, durante a pandemia, inclusive, teve um papel importante de articulação, de esclarecimento, né, de como as coisas deveriam funcionar, enfim. E por todos os outros motivos, muito obrigado pela vinda hoje aqui à nossa MOF TV, a essa plataforma que chega para fazer a diferença, para tratar melhor essas notícias do mundo corporativo que são tão importantes para o Estado. Eu que agradeço a oportunidade, peço até desculpa para você que está nos assistindo, fiquei tão entretido aqui com o bate-papo, foi tão informal que às vezes até esqueci um pouco de dar atenção para quem nos assiste aqui, né? Mas quero agradecer ao MOVE, toda a organização e dizer para quem nos assiste, tudo que foi falado aqui é baseado nas experiências, expectativas e torcemos realmente que tudo dê certo para o nosso estado, para a nossa cidade, porque só assim a gente vai mudar a nossa realidade, só assim com emprego, com dignidade, com dinheiro na mão das pessoas, a gente muda com a educação. Então, é um incentivo ao trabalho, um incentivo ao estudo, é um incentivo a olhar o empreendedor com o olhar que ele deve se olhar, que é com muito respeito, que é quem move esse país ao empreendedor, e convidar que participe mais do MOVE. Você que também é empreendedor, que está nos assistindo, participe, se filie ao MOVE, é uma oportunidade
primeiro, de aprender, segundo, fazer negócio. Aqui tem network, aqui tem relacionamento. E agradeço a oportunidade. Bom, essa entrevista do Guilherme Fortes e todas as outras ficam disponibilizadas em nosso canal no YouTube, Move TV. Além disso, você encontra também o nosso portal www.movepiauí.com.br. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo podcast.